Triceratops. O Triceratops é o ceratopsídeo que todo mundo conhece e que a ciência continua redescobrindo, com 2 chifres supraorbitais que podiam passar de 1 metro de comprimento, um chifre nasal menor e um escudo ósseo maciço protegendo o pescoço. Ele era o herbívoro mais bem armado do Cretáceo Superior norte-americano, mas o que torna o Triceratops genuinamente fascinante não é o arsenal que ele carregava, é o que os fósseis revelam sobre como ele usava. Marcas de chifres cicatrizadas no escudo de múltiplos espécimes confirmam combate intraespecífico dos Triceratops se enfrentando pelos mesmos recursos com os mesmos chifres. E algo ainda mais dramático, fósseis de T-Rex com marcas compatíveis com chifres de Triceratops nos ossos. O predador mais poderoso do Cretáceo Superior não atacava esse herbívoro sem risco, havia confrontos. E nem sempre o T-Rex saía ileso. Há também o debate taxonômico mais divisível dos últimos anos, o Torossauro, outro ceratopsídeo dessa lista, que seria na verdade um Triceratops adulto com escudo completamente desenvolvido. Alguns pesquisadores defendem que sim, outros que não. A questão permanece aberta. Estiracossauro. O Estiracossauro é o ceratopsídeo que parece ter sido desenhado para intimidar, e a evolução raramente exagera sem motivo. Um único chifre nasal longo e reto, chegando a 57 centímetros, dominava o focinho, mas o que realmente definia esse animal era o escudo. 6 espinhos longos projetando-se para trás a partir da borda, cada um com comprimento considerável, criando uma coroa de pontas que tornava qualquer aproximação pela retaguarda tão perigosa quanto uma abordagem frontal. Não havia ângulo seguro para atacar um Estiracossauro adulto. A função dos espinhos do escudo ainda é debatida. Um Estiracossauro com espinhos mais longos e simétricos provavelmente tinha vantagem em disputas intraespecíficas, o que significa que a aparência era tão importante quanto a funcionalidade. No ecossistema com Gorgossauros e Daspletossauros, se mover em grupo com a coroa de espinhos era provavelmente a estratégia mais eficiente disponível. Pachyrhinosauro. O Pachyrhinosauro é o ceratopsídeo que abriu mão dos chifres e apostou em outra coisa. E a aposta foi tão radical que quando os primeiros fósseis foram encontrados, os pesquisadores acharam que estavam olhando para um animal com infecção óssea. No lugar dos chifres longos dos seus parentes, o Pachyrhinosauro tinha massas ósseas espessas e rugosas chamadas espessamentos sobre o nariz e acima dos olhos. Projeções achatadas e densas de osso sólido completamente diferentes de qualquer chifre convencional. A função desse design alternativo provavelmente envolvia combate de empurrão, 2 indivíduos pressionando os espessamentos um contra o outro em disputas de dominância. A superfície rugosa e larga distribuía a força do impacto de forma diferente de um chifre pontudo, favorecendo empurrões sustentados em vez de golpes rápidos. Era um estilo completamente diferente de combate e um design completamente diferente de arma dentro da mesma família. Encontrado em latitudes altíssimas, incluindo no Alasca, o Pachyrhinosauro é também a evidência de que os ceratopsídeos conquistaram ambientes que a maioria dos dinossauros grandes evitava. Torossauro. O Torossauro tem o maior crânio de qualquer animal terrestre que já existiu, proporcionalmente ao corpo, e em termos absolutos, entre os dinossauros terrestres. Com escudo e crânio combinados chegando a quase 3 metros de comprimento, era uma estrutura que não tem paralelo em nenhum outro animal terrestre do registro fóssil. E esse escudo tinha uma característica única: janelas, aberturas reais no osso, cobertas por pele e músculo, que reduziam o peso de uma estrutura que sólida seria pesada demais para ser sustentada pelos músculos do pescoço. É aqui que entra o debate mais polarizador da paleontologia dos ceratopsídeos recente. Em 2010, John Scannella e Jack Horner propuseram que o Torossauro não era uma espécie separada, era um Triceratops adulto com escudo completamente maturado, as janelas se formando com a idade. Se isso for verdade, o Torossauro como gênero deixa de existir e passa a ser a fase adulta final do Triceratops. A proposta foi contestada por outros pesquisadores que encontraram evidências de que os dois coexistiam como espécies distintas, mas o veredito ainda não chegou. Sinoceratops. O Sinoceratops é o único ceratopsídeo grande do grupo dos ceratopsíneos, os de escudo curto. Encontrado na China, ele prova que os grandes ceratopsídeos cruzaram entre a Ásia e a América do Norte pelo Estreito de Bering, ou que a distribuição do grupo era mais ampla do que o registro fóssil norte-americano sugeria. Em qualquer caso, reposiciona o mapa da família de forma significativa, com o escudo adornado por uma fileira de espinhos curvados ao longo da borda e um chifre nasal proeminente, sem os chifres supraorbitais longos do Triceratops
Triceratops, os Sinoceratops tinham uma morfologia distinta que refletia uma linhagem que evoluiu parcialmente em isolamento geográfico. O público geral conheceu os Sinoceratops principalmente por Jurassic World: Reino Ameaçado, onde ele aparece como um dos dinossauros resgatados da Ilha Nublar. Foi uma das poucas escolhas de espécie menos conhecida que a franquia fez e que acabou introduzindo um ceratopsídeo genuinamente fascinante para um público que provavelmente nunca ouviu o nome. Eniossauro. O Eniossauro tem o chifre nasal mais estranho de toda a família. E estranho aqui é um elogio. Em vez de projetar-se para cima como a maioria dos ceratopsídeos, o chifre nasal do Eniossauro curva-se acentuadamente para frente e para baixo, criando uma forma de gancho que não aparece em nenhum outro membro do grupo. A função desse design invertido é especulativa: display, combate, manipulação de vegetal, porém a morfologia é inconfundível. Dois espinhos menores curvados para trás no escudo completavam o visual. São discretos em comparação ao Styracosauro, mas suficientes para criar uma silhueta única. O Eniossauro era um animal de tamanho médio para a família, cerca de 6 metros, que vivia em Montana num ecossistema rico em ceratopsídeos, competindo pelos mesmos recursos. Num ambiente assim, a diferenciação visual entre espécies tem função prática: reconhecimento imediato de quem é quem, reduzindo confrontos desnecessários. Esse é um dos ceratopsídeos menos famosos dessa lista e um dos mais morfologicamente criativos. Casmossauro. O Casmossauro dá o nome a um dos dois grandes subgrupos dos ceratopsídeos, os Casmossaurinhos, e faz isso com o escudo, que é a marca registrada do grupo, enorme, repleto de janelas abertas cobertas por pele e desproporcionalmente grande em relação ao corpo, de uma forma que deixa claro que defesa não era a função principal dessa estrutura. Ele existia para ser visto. A hipótese dominante é que o escudo do Casmossauro era uma superfície de display, possivelmente colorida, usada para comunicação sexual, reconhecimento de espécies e demonstração de dominância social. Quanto maior, mais simétrico e mais vividamente colorido fosse o escudo, maior a vantagem reprodutiva. O Casmossauro provavelmente não apenas exibiu o escudo, ele conseguia mudar a intensidade da cor com o fluxo sanguíneo, como alguns lagartos modernos fazem. Esse foi um herbívoro do Cretáceo que se comunicava em cores. Protoceratops. O Protoceratops é o ceratopsídeo que veio antes de tudo, ou quase, sem os chifres nasais longos, com apenas um escudo modesto e um focinho levemente elevado no lugar do chifre nasal. Ele representa o design inicial de um grupo que levaria milhões de anos para atingir o Triceratops. Olhar para o Protoceratops é olhar para o rascunho de uma das linhagens mais bem-sucedidas do Cretáceo Superior. Mas o que torna esse animal verdadeiramente extraordinário não é a posição filogenética, são os fósseis. O Protoceratops é um dos dinossauros mais abundantemente documentados do registro fóssil asiático, centenas de espécimes de todas as faixas etárias. Então, há o fóssil mais famoso dele, os dinossauros lutadores, um Protoceratops e um Velociraptor congelados no tempo em combate, a garra do raptor cravada no pescoço do ceratopsídeo enquanto ele morde o braço do predador. Dois animais que morreram juntos, imortalizados num único momento de violência há 74 milhões de anos atrás.